céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a parábola é que ela revela dois tipos de pessoas que acessam o reino de Deus. Uma é a pessoa que não estava procurando, mas encontrou por acaso. É o primeiro. Um homem que encontrou um tesouro escondido. Ele não estava procurando, ele foi sem querer. Ele achou ali, ele encontrou. Mas depois ele vai me apresentar uma outra pessoa que estava procurando. E encontrou exatamente aquilo que procurava. Isso aqui mostra algo para nós. Seja para aqueles que encontraram por acaso, ou para aqueles que encontraram porque procuraram, só é possível reconhecer que encontrou se você já sabe identificar o que encontrou. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma pedra preciosa, por exemplo, como diamante, esmeralda, rubi, quando são encontradas, elas não se parecem com pedras preciosas. É muito provável, é muito possível que se eu e você encontrássemos hoje uma grande pedra preciosa em estado bruto, a gente desprezaria. Ah, pedra velha, joga isso fora. Pedra velha feia, coisa velha esquisita, opaca, sem forma definida. A gente não daria valor algum para aquele bloco de pedra opaco e com formas irregulares. Veja que tanto o que não procurava e encontrou, como quem encontrou o que procurava, eles precisavam saber identificar o que eles encontraram. E isso só é possível identificar o que a gente entende o que é, conhece a forma, a cor, o jeito. Se nós não temos entendimento do que é o reino de Deus, quando a gente encontra, a gente não reconhece, por mais que a gente esteja procurando. Aqui já fica evidente o primeiro problema para a maioria de nós, porque a maioria de nós não sabe o que é reino de Deus. E pode ser que como cristão você esteja à procura, e quando você acha, você não reconhece, se você não reconhece, você despreza. Outros já encontraram, sem querer, nem estavam procurando. Mas como não sabe do que se trata, também despreza. Vocês estão tão quietinhos, dá um glória a Deus sim, só para não ficar chato. Porque vocês ficam em silêncio, eu fico pensando, Deus, isso está muito ruim. Sangue de Jesus tem poder. Que enrascada o Senhor me colocou. O fato de não sabermos do que se trata nos torna incapazes de reconhecer quando nós encontramos. Seja sem querer, seja querendo. Quantos de nós, irmãos, passam a vida na igreja buscando encontrar e nunca acha? Não porque não encontra, mas porque quando encontra não sabe reconhecer. É como um pai que procura um filho que nunca viu, é capaz de cruzar com ele, ser amigo dele, sem saber que é filho dele, porque não conhece, está perto, encontrou, mas o fato de não conhecer faz com que ele não valorize aquele filho como filho, porque afinal de contas ele não sabe a imagem daquele filho. Nós estamos assim com o reino de Deus, a gente encontra, mas a gente não reconhece. É mais ou menos o que aconteceu com Maria. Chega no túmulo, o túmulo está vazio. Ela sai desesperada à procura de Jesus. Tromba com Jesus. Encontra ele. Fala com ele. Pergunta dele para ele. E não reconhece
ele. Ela pensa que está falando com o jardineiro. Muitos de nós estamos assim quando se trata do reino de Deus. Uns nem estão procurando, outros estão procurando, mas como não sabe a verdadeira aparência do que procura, mesmo se encontra, é como se não tivesse achado. É uma noia isso aqui, né? Mas fica tranquilo que a pastora não fumou nada. Tá tudo certo. Graças a Deus, né, Cida? Porque já é doida, né? Sem fumar nada. Se fumar um negócio, lascou. Bota fogo na igreja. É você que está pela primeira vez, calma. É só brincadeira. Eu sou de Deus. Na igreja. 3 aleluia. A pessoa não vai acreditar desse jeito. Então, quantos de nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, estamos firmes na igreja, mas nunca acessamos o reino de Deus? E aqui eu preciso fazer uma distinção extremamente importante, porque muitos de nós fazem uma confusão entre salvação e reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Eu recebo esse dom pela fé, mas a Bíblia fala de salvação em 3 fases, em 3 etapas. A Bíblia, você vai ver a Bíblia falando de salvação porque vocês foram salvos. Aí a Bíblia fala assim, porque vocês estão sendo salvos. Aí a Bíblia diz, porque vocês serão salvos. Porque a salvação, ela abrange 3 aspectos. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos, a Bíblia está falando de justificação, ou seja, Jesus morreu no nosso lugar para nos justificar diante de Deus. E esse sacrifício está consumado. Por isso, ao aceitar o sacrifício de Jesus pela fé, eu sou justificado, logo eu sou salvo. Mas quando a Bíblia diz, estou sendo salvo, a Bíblia está falando de santificação, que é um processo em que cada dia mais e mais eu sou purificado e eu me afasto do pecado. Então, quando a Bíblia diz eu sou salvo, ele está falando de justificação. Quando a Bíblia diz eu estou sendo salvo, ela está falando de santificação. Aí, quando a Bíblia diz que nós seremos salvos, ela está falando de glorificação. Que é o momento em que a vida eterna e a plenitude da salvação vai ser acessada. E nós vamos receber um corpo glorificado, e isso se dá após a nossa morte ou após a segunda vinda de Jesus. Ou seja, vai acontecer lá na frente. Então, a salvação passa por essas 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. Mas o tema da nossa mensagem não é salvação, é reino de Deus. Mas para que fique claro, antes da gente acessar o reino de Deus, é preciso ser salvo. Mas olha que loucura, porque tem muito salvo que nunca acessou o reino. Para acessar o reino tem que ser salvo, mas tem muito salvo que não acessou o reino. Outra coisa importante sobre a salvação, para a gente fechar esse tema, é que muitos de nós não passam da primeira fase nesse processo de salvação, que é a fase da justificação. A fase em que, pela fé, eu aceito o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque essa fase, acessar a fase da justificação, só vai exigir de mim uma coisa. O que é? Fé. Mais nada. Mas a fase da santificação, que vem antes da glorificação, muitos de nós rejeitam ou esquecem. Eu aceito a justificação, mas quando chega na santificação, aí eu não quero. Por que eu não quero? Porque diferente da justificação, que eu só preciso de fé, na santificação,
eu preciso entregar algo. Na santificação, eu preciso abrir mão. Muitos de nós têm rejeitado ou esquecido. Mas aqueles que pela fé são justificados, recebem a oportunidade de acessar o reino de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos até agora sobre o reino de Deus é a importância de saber conhecer e reconhecer o reino, para quando a gente encontrar, a gente ser capaz de discernir do que se trata, a gente ser capaz de entender o valor daquilo que encontrou. Outra coisa que nós precisamos saber sobre o reino de Deus é que quem não acessa o reino, nós aprendemos sobre salvação, mas nós precisamos aprender sobre o reino, que além da importância de nós sabermos do que se trata, tem um grupo de pessoas que não acessam o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Veja que a prática desses pecados impedem o acesso ao reino de Deus. Eu volto a frisar, salvação é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Nem todo salvo acessa o reino de Deus, mas todos que acessam o reino de Deus é porque foram salvos, justificados e santificados. É o que ele falou aí. Mas, afinal de contas, o que é reino de Deus? Aleluia. Vocês estão em silêncio, gente. Misericórdia, dá um glória a Deus aí. Meu Deus. Você não está com mais fome que eu. Que hoje eu tirei o dia para fazer um jejum. Quase que eu não vinha hoje, porque eu estava com uma enxaqueca que eu nunca senti na vida. Tomei dipirona assim na boca, de gota, porque eu falei, Satanás, eu vou pro culto. Mas faltou isso aqui, ó, para eu ligar para o pastor Gerson e falar, pastor Gerson, em nome de Jesus, faz o culto hoje. Acordei com a dor de cabeça e foi só piorando. Eu não sei também, porque assim, essa noite, irmão, irmão, que luta. Eu tive um sonho terrível, mas o meu marido me irritava tanto. Gente, mas esse homem me irritava tanto, mas tanto, eu nunca passei tanta nervosa. Eu falei, Senhor, não basta esse homem me irritar com eu acordar, ele vai me irritar comigo dormindo, Deus. Cadê o limite, Senhor? Misericórdia, me ajuda, eu joguei pedra na cruz, eu chutei, o que eu fiz? Mas eu quero que você se alegre em nome de Jesus, porque Deus vai falar conosco hoje. Eu creio que Ele está falando, tadinho, olha, é sempre assim, todo canto, sempre defendem Ele. Eu sou uma anja, irmão. Olha, dá para ver uma mulher calma e delicada, dá para ver no tom da minha voz. Aleluia, oh glória. Afinal de contas, o que é reino de Deus? O reino de Deus começa no céu e chega à terra quando Jesus vem. Tanto que na oração do Pai Nosso, que Jesus fez antes da morte e da ressurreição, ele ora e diz, venha a nós o teu reino. Jesus inaugura e apresenta o reino de Deus na terra. O reino fala de governo. Um rei, porém, reina, governa, para garantir que os seus súditos sejam supridos em tudo.
Quando o povo de Israel vai até o profeta Samuel falar com Deus, falando, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer o rei, que é quando Saul é escolhido, o que eles estão dizendo, na verdade, é, nós queremos alguém que lute por nós queremos que alguém que governe por nós queremos alguém que se importe em suprir as nossas necessidades. Isso chateia Deus, porque essa é a figura de Deus. Não precisava de um rei para isso, porque eles já tinham Deus fazendo tudo isso, mas eles precisavam fisicamente ali dessa pessoa que transmitia essa ideia. Nós queremos alguém que governe pensando no nosso bem. Era isso que o povo de Israel estava pedindo a Deus. Ou seja, quando eu falo de salvação, a justificação é pela fé. Não me custa nada. Mas quando eu falo de santificação, me custa tudo. Exige renúncia. Sou eu abrindo mão da minha vontade para fazer a vontade de... Então, no processo da salvação, nós estamos falando de uma entrega. Quando a gente fala de salvação aqui na terra, nós estamos falando de porque a glorificação vai ser só depois da morte, é vida eterna. Então, quando a gente fala salvação aqui na terra, o que a gente faz? Entrega. Jesus se entregou. E nós também entregamos os nossos planos e a nossa vontade para Ele. Mas quando Jesus fala do reino de Deus, Ele está falando de alguém que abriu o entendimento e acessou um lugar. A gente está falando de alguém que abriu mão de si mesmo, que foi salvo. E agora vai acessar o reino. E nesse reino, no reino de Deus, não somos nós que entregamos. Quem é que entrega no reino? Deus. Lembra por que o povo queria um rei? A gente quer um rei para cuidar de nós. A gente quer um rei para lutar as nossas guerras. A gente quer um rei que vai entrar na batalha por nós. A gente quer um rei que toma as melhores decisões. A gente quer um rei que governa para nós. A gente quer ser defendido, protegido, suprido. Quando a gente acessa o reino de Deus, na salvação eu entrego, no reino de Deus eu recebo. Quando a gente acessa o reino de Deus, quando nós nos submetemos ao governo de Deus, quando recebemos a Ele como rei, eu me coloco numa posição de receber os benefícios de ser parte do reino. Diferente da salvação, que a glorificação é algo para o futuro, para a eternidade. Diferente da salvação, que na fase presente exige santificação, ou seja, eu entrego. O reino de Deus pode ser acessado agora, hoje, já. E no reino de Deus, eu recebo do rei aqui, agora, neste tempo, ainda nessa vida, todos os benefícios que o rei quer me proporcionar por ser parte do seu reino. Agora veja que coisa triste e terrível é viver um evangelho que você recebe a salvação e nunca acessa o reino. Porque você entrega tudo e não recebe? Porque a salvação que você recebe é algo que você só vai desfrutar no futuro, na eternidade. Você só vive com um sentimento de que entregou tudo e não recebeu nada. Mas as bênçãos do reino são para este tempo. Olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 10, verso 28. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida. Ele está falando, você vai receber algo aqui e depois você vai receber algo.
Só tem um detalhe: para receber aqui, você precisa ser parte do reino. Mais uma vez fica claro sobre uma recompensa no futuro para a entrega que você faz hoje a respeito da salvação. E uma recompensa para agora, que é o reino de Deus. Porque quando você acessa o reino, quando você aceita o governo do rei, você passa a desfrutar dos benefícios desse reino. Agora é o rei que vai garantir que você receba tudo o que você precisa. Agora é o rei que vai te defender. Agora é o rei que vai lutar por você. Agora é o rei que vai mostrar qual é a melhor direção para a sua vida. Irmãos, viver um evangelho onde você recebe a salvação e não acessa o reino fica pesado. E essa tem sido a realidade de muitos de nós. No processo de santificação da salvação, você entrega, mas como você não acessa o reino, aquilo que você tinha para receber aqui, agora, nesse tempo, você não recebe. Não faz sentido um evangelho sem reino. Jesus disse o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar. Mano, tem gente vivendo um evangelho de peso, não de alívio. É renúncia. Mas não acesso o reino. Se eu não acesso o reino, eu não acesso os benefícios do reino. O Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Nós precisamos acessar o reino de Deus. Vamos voltar para o texto da parábola, porque eu não quero que você esqueça nunca mais. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Um não procurava, mas quando encontrou, reconheceu. O outro procurava e quando encontrou, sabia exatamente o que tinha encontrado. Eu quero chamar a sua atenção para algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração quando eu li isso aqui. O texto diz que o primeiro homem, quando encontrou, ficou transbordante de alegria. Transbordante de alegria. A alegria de ter encontrado o reino. Evangelho sem reino é um evangelho sem alegria. Você é cristão, você aceitou Cristo como seu Salvador, renunciou tantas coisas, mas nunca desfrutou a alegria da salvação. Vive triste, reclama de tudo, parece que ser cristão é um peso que você só carrega porque parece que não tem opção. Sua vida é triste, sua vida é apagada, é sem cor, é sem alegria. Mas esses dois homens, quando encontram o reino, eles sentiram uma alegria sobrenatural que transbordou deles. Hoje o Senhor está dizendo, a alegria que você está procurando fora, em lugares, em coisas, em pessoas, você só vai achar quando você encontrar o reino. E aqui nós chegamos ao ponto que mais me impactou, que é o que eles fazem depois que eles encontram o reino. Esconde. Volta lá no versículo 44, por favor. Aleluia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Aleluia. Esconde. Que é para não correr o risco de perder o que encontrou. Quantos de nós
perde a oportunidade de acessar o reino sem se importar. Esse homem encontrou e escondeu. É como se ele dissesse: eu não posso perder isso de jeito nenhum. Irmãos, hoje a gente abandona o reino por tão pouco, irmão. Esse homem, quando ele encontra o reino, ele esconde porque ele sabe o valor que tem o reino. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Irmão, não deixa nada ser mais importante para você. Esse homem falou: eu não posso perder isso por nada. Quantos de nós abrem mão do reino por coisas tão banais? Os dois, imediatamente, após encontrarem o tesouro, que é a representação de encontrar o reino de Deus, volta para o reino do mundo. E o que eles fazem? Eles se desfazem de absolutamente tudo o que eles têm. Eles deixam tudo para trás e voltam para comprar o campo onde eles encontraram o grande tesouro, o maior tesouro, o mais valioso tesouro que alguém pode encontrar na terra. Um tesouro inestimável, incomparável, insubstituível. Sabe qual é o problema? Primeiro, a gente não reconhece o tesouro. Mas para aqueles que ainda conseguem reconhecer, muitos de nós não dá o devido valor ao tesouro. Quando eles encontram o tesouro, irmãos, todas as outras coisas de antes perdem completamente o valor. Olha que loucura, porque hoje a gente quer entrar no reino para conseguir alguma coisa que a gente acha que tem valor. Mas, na verdade, quando a gente entende o valor do reino, a gente abre mão de qualquer coisa para ficar com o reino. Nós não estamos mais sabendo qual é o valor do reino. A gente está tratando o reino como mais uma coisa e colocando outras coisas como mais valiosas e importantes e de valor acima do reino. Nada é mais importante. O Senhor disse o que para nós? Buscai primeiro. É mais importante, porque se nós não estamos buscando primeiro o reino, é porque a gente não entendeu o valor do reino. Esses homens entenderam o valor do reino. Nós não estamos entendendo o valor do reino. A gente está achando que o reino é que vai me dar acesso a coisas de valor. Não! O reino é o maior valor. Nada está acima do reino, nada vale mais que o reino. Por isso, Paulo, ao encontrar o reino, disse o quê? Considero tudo como lixo. Não tem nada mais. Eu encontrei o reino, a pedra mais preciosa, o tesouro de maior valor. Nada vai ser mais valioso, nada vai ser mais importante, nada vai ser mais grandioso do que esse tesouro precioso chamado reino. A gente já não sabe mais o valor do reino. A gente busca o reino querendo pedir coisas que a gente acha que tem valor. A gente não sabe mais o valor do reino.
Tem gente que colocou o filho como mais valioso que o reino. Tem gente que colocou a profissão como mais valiosa que o reino. Tem gente que colocou a empresa como mais valiosa que o reino. Tem gente que colocou a carreira como mais valiosa que o reino. Tem gente que colocou a família acima do reino. Você não entendeu o valor do reino. Porque esses camaradas aqui, quando eles encontraram o reino, eles abriram mão de tudo e disseram: agora sim, agora eu encontrei aquilo que tem maior valor. Nós estamos vivendo um evangelho triste. Porque a gente não sabe o tesouro que o evangelho tem para nós. A gente está vivendo um evangelho triste porque a gente está dando valor para aquilo que não tem valor e desprezando o que tem valor como se não valesse nada. A gente está vivendo um evangelho triste porque a gente está acessando o reino para obter coisas que a gente acha que são importantes e que vão trazer alegria. Não vão. Irmãos, eu queria muito na minha vida, mas muito comprar um terreno específico, porque ele fazia muita diferença para a minha vida em termos de negócio. Meu negócio cresceu, eu precisava comprar aquele terreno. Irmãos, e a gente tentava e não dava certo. E a dona não queria, e depois ela falava que queria, e depois ela não queria mais. E não, eu vendo, depois eu não vendo mais, depois eu vendo, depois eu não vendo mais, depois eu vendo, depois eu não vendo mais, uma luta, e vai e volta. E toda vez que ia falar com ela, eu ficava em oração. Meu Deus, misericórdia, eu sei que é plano do Senhor e tal, abre as portas, tá, até que um dia ela apertou a mão, falou: agora tá fechado. Tudo certo, tudo resolvido, eu fiquei muito alegre. Muito feliz. Rindo à toa. Que aquilo era algo que eu achava que tinha muito valor. Quando chegou no outro dia, chegou a hora marcada de ir e fazer todos os trâmites para concretizar a compra do imóvel, ela chegou e falou assim: não vou vender mais não. Irmãos, aquilo me deu uma tristeza. Eu chorei. Aí eu dobrei meu joelho e eu falei: Deus, quer saber de uma? Cheguei até aqui sem essa porcaria desse terreno. Se o Senhor quiser me dar, bem. Se o Senhor não quiser me dar, amém. Não quero saber, não ponho mais meu coração nisso aí. Quero nem saber se a mulher vender bem, se a mulher não vender amém, não estou nem aí para mais nada também. Não vou ficar triste e também não vou ficar alegre por causa disso. Acabou, palhaçada. Braba. Abri a Bíblia, porque te abates, ó minha alma, espere em Deus. Eu ainda louvarei. Irmão, daquele dia para frente, larguei para lá. Toniel falou: vou lá falar. Por mim, eu ficava assistindo televisão. Antes, quando ele ia, orava. Meu Deus, ficava assistindo televisão. Nem ligava, porque não, aquilo arrancou do meu coração de um jeito. Até que finalmente ela vendeu. Aí comprou, derrubou e tal. Aí eu parei assim, na frente, olhei. Eu falei: Jesus, e não é que é isso mesmo? Porque, irmão, de verdade, eu achava assim: no dia que eu tiver esse terreno, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Não, minha vida vai mudar. Tudo vai ser diferente. Aí eu parei na frente assim: rapaz, não continua a mesma coisa, né? Mesma luta, o marido a mesma coisa, os filhos a mesma coisa, o serviço a mesma coisa, mais uma conta para pagar. Irmão, aquilo ali foi... Deus destravou minha vida, irmão. Porque eu achava que o que tinha valor, que ia mudar a minha vida, era uma coisa. Não é uma coisa. Deus sabe que Deus tirou isso do meu coração de um jeito. Tony, às vezes, troca de carro, fala: vem ver. Eu falo: não, já sei. Eu não ligo mesmo. Não... Às vezes, eu fico esperando uma expectativa. Compra um presente para mim, fico esperando aquela receba. Não tenho, porque coisa não é mais. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Tá tudo certo. Mas anda de Fusca, anda de carro novo e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Minha alegria não está mais nisso. Eu encontrei o meu tesouro, irmão.
Meu tesouro não é de coisa aqui, o meu tesouro, o meu valor é de ter encontrado o reino do céu. E nesse reino, quem supre a minha necessidade é o meu rei. Nesse reino, quem supre as minhas demandas é o meu rei. Nesse reino, quem me guarda é o meu rei. Nesse reino, quem me protege é o meu rei. Nesse reino, quem me alegra é o meu rei. Nesse reino, quem faz por mim é o meu rei. Quem me defende, quem luta as minhas batalhas é o meu rei. Nós precisamos voltar para esse lugar. Nós precisamos voltar para esse lugar de entender o verdadeiro valor. Precisamos voltar para esse lugar de valorizar aquilo que realmente tem valor. Você está vindo aqui buscar o reino de Deus para ver se consegue ter alguma coisa que você acha que tem valor. É como encontrar uma pedra preciosa e não reconhecer. Dobra o joelho, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque se eu tiver isso, minha vida vai mudar, se eu tiver aquilo, minha vida vai mudar. E Deus falando, o que eu tenho aqui para você é tão mais precioso, é tão mais valioso, é tão mais importante, tem um valor de uma tal maneira que se você entendesse, se você identificasse, você ia parar de pedir essas coisas daqui. Pelo contrário, você ia abrir mão, você ia entregar, você ia falar, Deus, eu não preciso de mais nada, eu não me importo com nada, porque agora eu entrei num reino que tem um rei que cuida de mim. Agora eu entrei num reino que tem um rei que governa por mim. Agora eu acessei um reino que tem um rei que supre a minha necessidade. Agora eu acessei um reino que tem um rei que vai cuidar de mim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. E nada nesse mundo tem mais valor do que isso. Aleluia! 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 Tem uma palavra que eu não separei, mas eu vou ver se eu acho aqui. Você vai glorificando aí enquanto isso. Isaías 55. É interessante porque aqui nós temos um paradoxo que exige uma interpretação da nossa parte, porque fala de dois homens que encontraram um tesouro precioso, que é o reino de Deus, e eles vão, vende tudo, volta e compra o campo onde estava o tesouro. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai interpretar que é possível comprar o reino de Deus. Essa compra, na verdade, está simbolizando o quê? Eu abro mão de tudo na terra. Eu abro mão de tudo o que eu tenho, se for necessário, para adquirir esse grande valor. Porque, obviamente, o reino de Deus não pode ser comprado. Não teria dinheiro no mundo capaz. Mas olha o que diz aqui o profeta Isaías. Todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm, venham, comprem e comam. Ele está falando daquela passagem. Você não tem dinheiro, porque que dinheiro no mundo compra o reino de Deus? Nenhum. Mas ele está dizendo, vem, compre e coma. Como é que você compra e come sem dinheiro? Como é que você compra e come um trem que você não tem dinheiro, você não tem como pagar? Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Essa passagem do profeta Isaías está falando exatamente do que Jesus está falando. Está falando, gente, presta atenção. Vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não tem valor nenhum. Vocês estão dando importância para coisa que não tem valor nenhum. Aquilo que você gasta o seu suor e não satisfaz. Você trabalha, você corre atrás, você compra isso, você compra aquilo, você tem não sei o quê. E a alegria que você acha que vai vir quando você tiver isso ou aquilo nunca vem. Porque essa alegria você só vai achar no reino. Mas como é que eu vou acessar esse reino? Como é que eu vou... Simples. Abre mão de tudo. Esses homens venderam tudo. Eu estou disposto a entregar tudo o que eu tenho, Senhor, para acessar o reino. Eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho para acessar o reino. E o que é isso? Eu pregando para você vender tudo que você tem e dar para a igreja? Não. É eu dizendo a você, tira a sua expectativa de coisa e coloca a sua expectativa no reino. Que a alegria que você está buscando nas coisas vem do reino. A alegria que você está buscando nas pessoas vem do reino. A alegria que você está buscando nas conquistas vem do reino. A alegria que você está buscando em relacionamentos vem do reino. Você está investindo o seu dinheiro, o seu recurso, a sua energia no lugar errado. A sua fome nunca será saciada do lado de fora, porque o que você está precisando receber, você só vai encontrar no reino. Se coloque de pé em nome de Jesus.